Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma Descomsplicando, esse projeto onde eu ajudo a descomplicar o que anda complicado na vida, na fotografia, no negócio dos fotógrafos ao redor do Brasil. Isso mesmo, você tem a possibilidade de conversar comigo e tirar uma dúvida daquelas que está começando a fritar a tua cabeça, seja nos pilares da fotografia, seja no negócio, no marketing, na venda, na edição, seja no que for dentro do teu negócio de fotografia. Afinal de contas, eu sou cara preocupado em ajudar a galera a ponto de fazer e tornar a tua fotografia, o teu negócio, algo desejado pelas pessoas. Então, tamo junto, vamos para a primeira pergunta do nosso primeiro convidado que está rolando lá no meu Instagram. Inclusive, se você quer fazer parte dessa parada, me segue lá no Instagram. Quando eu entrar ao vivo na Descomsplicando, você solicita a participação, eu te aceito e você está aqui para trocar uma dúvida com nós. Se você já gosta dessa parada, deixa o teu like, que eu tenho certeza que vai ser massa. E se você é novo por aqui, segura a onda, assiste essa parada. Se gostou, deixa teu like, se inscreve no canal. Vai ser um prazer te ter por aqui mais vezes, beleza? Vamos embora para a primeira pergunta. Fabiana.lr, Fabiana Lopes. Oi! Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tô bem também. Você tá falando da onde? Tô falando do Mato Grosso do Sul. Olha, que legal. E aí, quantos anos você tem? Eu vou fazer 17. Olha, que novinha, que legal. O que eu posso te ajudar? Diz aí. Eu tava pesquisando várias vezes aqui na internet e ainda não tive um norte pra saber qual a câmera comprar, a primeira câmera pra iniciar, fazer cursos assim. Entendi, então vamos lá. Você é bem iniciante, você não tem câmera nenhuma, é isso? Oi? Não tenho ainda. Tá, beleza, vamos lá. Eu tenho uma aula completa no meu canal do YouTube falando sobre isso, sobre qual câmera comprar. Por que eu tenho uma aula completa de 1 hora para isso? Porque se fosse tão simples, não precisaria uma aula de 1 hora. Porque o que acontece? Tem várias nuances de que câmera comprar. Primeiro, quanta grana você tem? Né? Não precisa me dizer, não é uma pergunta necessariamente, mas quanta grana você tem? Tem gente que tem muita grana, tem gente que não tem tanta grana assim. E querendo ou não, como qualquer outra coisa, como um carro, ou como um almoço, ou como qualquer coisa que você for comprar ou escolher, você tem opções de escolher muito melhores, mais ou menos, ou um pouco piores, de acordo também com o nosso bolso, né? Outra coisa que você tem que considerar, o que você quer fotografar? O que você pretende? Você pretende ser fotógrafo do quê? De pessoas, assim, pessoas que falam, né? Beleza, de pessoas, beleza. Mas que tipo de pessoas? Onde? Ensaios, famílias, casamentos, corridas, esporte, lutas, tem muitas possibilidades. Ensaios, assim, eu penso mais. Ensaios. Beleza. Então o que acontece? Se você está pensando em fotografar mais ensaios, você consegue ter um entendimento que uma câmera um pouco mais simples é mais tranquila. Por quê? Porque ensaios normalmente são feitos durante o dia. Então, como os ensaios são feitos normalmente durante o dia, você consegue então ter mais luz, né? Tem o sol aí, então tem mais possibilidades. E você consegue com uma câmera de entrada, por exemplo, sei lá, é difícil falar os nomes das câmeras, porque depende muito, literalmente, de quanto dinheiro você tem. Mas, por exemplo, câmeras de entradas para isso são Nikon D3200, Nikon D5000 e alguma coisa. Tem as versões D5100, 200, 300. Eu te aconselho, se tu puder, comprar uma câmera que seja de entrada, mas que possa trocar a lente, eu te aconselho. E aí tem um outro detalhe. Quando você for comprar uma câmera, eu te aconselho você não comprar a câmera com o kit junto. Eu te aconselho você comprar somente o corpo da câmera e comprar outras lentes que não seja do kit. Por exemplo, se você for fotografar ensaios, eu te aconselharia uma 35 ou uma 50mm, que são lentes muito boas e muito baratas também comparado a outras lentes que existem no mercado, entendeu? Eu pesquisei algumas câmeras e o que você acha da Nikon D7100, eu acho. Eu tava vendo algumas fotos dela e parece que são muito boas.
Acho uma ótima câmera. Acho uma ótima câmera. Já não é nem, assim, é uma câmera de entrada, mas nem é tão entrada assim. Já é uma câmera bem interessante. E para você começar a fazer ensaios, tá ótimo. Com certeza tá ótimo. Dá para fazer muita coisa legal com uma câmera simples dessas, tá? O importante agora é focar na lente certa também, tá? Então o que acontece? Eu me lembro que quando eu fui palestrar pela primeira vez no Edin Brasil, que é o maior congresso de fotografia de casamento da América Latina, eu ainda usava uma câmera muito pior que a D7100. Na época era uma câmera chamada D70S. Essa câmera não existe mais, obviamente, já é bem velhinha, mas era uma câmera muito pior que a D7000. Então assim, dá para fazer muita coisa legal com essa câmera. Agora vai depender muito mais de como tu enxerga a luz, como tu domina os pilares da fotografia, né? Eu não sei se você conhece todos os pilares da fotografia, mas eu te aconselho a conhecer eles. Não sei se você já assistiu algumas aulas minhas no YouTube, mas lá tem aulas tanto falando sobre qual câmera comprar, quais lentes investir. Depois tem aulas lá sobre os pilares da fotografia. Pega lá um pouquinho do teu tempo e assiste essas paradas. Eu tenho certeza que isso vai fazer tu poupar muito tempo e também muito dinheiro, né? Porque quem é fotógrafo aqui que nunca gastou dinheiro errado? Todo mundo que é fotógrafo já gastou dinheiro errado, tá? Fernanda, todo mundo. Todo mundo já botou dinheiro errado, principalmente no começo. No começo a gente tende a achar que a gente precisa de equipamentos muito bons para ser bom. A gente tende a achar que a gente precisa de algumas coisas que depois a gente nem precisa, sacou? Então, assim, estuda logo agora. Aproveita que tem 17 anos, você deve ir para a escola. Depois da escola você tem aí boas horas do teu dia ainda à disposição. Talvez sim, talvez não sei. Mas aproveita para estudar. Assim você vai poupar uma grana e poupar tempo. E logo conseguir ter um resultado interessante na tua fotografia. Tá bom? Obrigada. Obrigado por ter coragem de participar da parada aqui. E cola comigo lá no YouTube, por favor, não esqueça. E também, Semana da Autoria. Você tá sabendo da Semana da Autoria? Na doutoria já me cadastrei. Boa, garota! Bom, ganhou um pontinho comigo. Se cadastra lá, comecinho do ano a gente vai ter um conteúdo muito massa e eu te espero lá para poder te ajudar um pouco mais. Bom, obrigada. Tá bom? Valeu, prazer. Até a Prazer. próxima. Que massa. Que massa. Eu acho muito massa essa galerinha nova, começando na fotografia e, cara, interessado, tá aqui, pede, pergunta. Isso é muito massa, porque quando eu comecei na fotografia, eu tinha muito medo de fazer perguntas. Eu tinha literalmente muito medo de perguntar. E é massa ver que essa galera nova não tem tanto medo de perguntar, não. Eles vêm, perguntam, participam e, cara, essa nova geração vai incomodar muito a geração mais antiga. Então, se você aí é um fotógrafo que já está rodando no mercado há algum tempo e está complicado as coisas aí, tá na hora de se mexer, porque essa molecada nova vem com muita informação, com muita vontade, com muito gás, com muita energia e eu tenho certeza que vai incomodar muita gente. Muito massa. Então, vamos para a próxima pergunta. É o seguinte, se você quer participar, solicita. Eu não consigo chamar ninguém, não. É vocês que têm que solicitar a participação e eu aceito aqui, tá bom? Então vamos lá. Valdileia, Mendesleia 17. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo. Como é que é teu nome mesmo? Valdileia, Valdileia, e aí, você fala da onde? de Goiânia. Olha, que legal, Goiânia. E aí, Valdileia, o que eu posso te ajudar? Eu tenho visto muitas suas aulas e queria que você me ajudasse mais em direção, sobre direcionar pessoas para a foto. Vamos lá. Você tem uma pergunta mais específica sobre isso? Qual é que é seu maior problema? Minha maior dificuldade é em como abordar o cliente para ficar na direção que eu preciso. Tá. O que você mais costuma fotografar? Mas eventos mesmo. Tá, mas Aniversário, Tá, casamento, coisas assim. Eu tô começando agora. tá, entendi. Aí, então, assim, eu tô com um pouco de dificuldade. Tá, vamos lá. Vamos dividir as perguntas então. Quando a gente dirige, a direção ela é um pouquinho diferente. Não é todo momento que eu, Robson, dirijo.
Eu, Robson, dirijo apenas nos ensaios, tá? Eu não costumo dirigir, por exemplo, casamentos, formaturas, 15 anos, qualquer tipo de evento eu não costumo dirigir, a não ser quando eu vou fazer um ensaio dessa pessoa, desse casal. Porque enquanto as coisas estão acontecendo, eu sou um fotógrafo documental. Então eu fotografo as coisas acontecendo do jeito que elas estão acontecendo, da melhor forma possível, as coisas acontecendo. Eu vou dirigir pessoas somente nos ensaios, no momento em que a gente literalmente vai parar para fotografar. Então, assim, para mim conseguir te ajudar e não falar algo genérico dentro da direção, porque a direção é um dos pilares, na minha opinião, da fotografia, um dos principais pilares da fotografia. Então eu posso passar horas e horas e horas aqui falando sobre direção, né? Então vamos tentar especificar um pouco mais. Qual é que é a tua maior dificuldade nela, na direção? Sim, eu sou inibida para poder pedir a pessoa para ficar no local que eu desejo que ela fique. Tá, Tem um entendi. pouco assim, de timidez nessa questão. Tá, beleza. Então vamos lá, vamos pegar nessa parada. Isso até é antes mesmo. E aí, tudo bem? E aí, moleque, tudo bom? Mas, vamos lá. Oi, tudo bom? Bom, mas. Vamos lá. Seguinte, essa parada da timidez, né? Vamos lá, quase da vergonha, né? Timidez, vergonha, né? Tem a ver um pouco com insegurança também. Isso chega um pouco antes, inclusive, do que da própria direção. A direção, no meu ponto de vista, é quando a gente já está direcionando as pessoas, a gente está dirigindo elas, já está jogando ações, criando ações para fotografar as reações. Mas antes da gente começar a dirigir, a gente tem um fator muito importante que é a conexão, né? A conexão que tu cria entre o fotógrafo e o fotografado. E essa conexão, ela precisa ser legal. Só que essa conexão parte de quem? Ela sempre tem que partir do fotógrafo e nunca dos fotografados. Porque afinal de contas é a gente que sabe o que a gente está fazendo. Né? Normalmente, se a gente está tímido, se a gente está meio inseguro, imagina os clientes da gente, né? Eles tendem a estar muito mais tímidos e muito mais inseguros. Então, assim, essa questão da timidez vem normalmente com a nossa pessoa mesmo, né? Pode parecer que não é verdade, mas eu fui e ainda sou muito tímido, tá? Eu sou um cara tímido, fui um cara tímido, mas eu aprendi que na fotografia a timidez me bloqueava muito. E a timidez me travava muito, né? E eu aprendi que com a câmera na mão eu tinha que perder a timidez. Então eu fui treinando que toda vez que eu pego a minha câmera na mão, eu perco total a timidez. Então assim, e uma das coisas que me fez perder a timidez é a segurança. A segurança de saber o que eu estou fazendo ali. Então quando eu pego a minha câmera na mão, eu tenho exata segurança de tudo que está acontecendo. Eu domino todas as técnicas, eu domino tudo, a ponto de não mais precisar pensar, por exemplo, na técnica, naquele momento. Então, quando eu estou com o casal ou com o meu cliente, eu consigo conversar com eles como se eu estivesse conversando com outra pessoa. E a primeira coisa que eu faço é isso, conversar com eles antes de fotografá-los. Porque quando a gente está conversando, trocando uma ideia, dando uma risada, brincando, fica mais fácil da gente conectar. Quando a gente conecta com a pessoa, ou seja, a pessoa começa a gostar de ti, começa a confiar em ti, tu também começa a ter mais autoconfiança e aí fica mais fácil na hora de conversar com eles para dirigir. Eu vejo que às vezes a galera começa a fotografar, não sabe muito bem o que falar e aí começa já fotografando, né? E eu acho que a gente investir 5, 10 minutos, se for um ensaio, por exemplo, né? Eu chego no ensaio, a gente se apresenta, troca uma ideia, conversa 5, 10, 15 minutos, não fazendo um interrogatório, mas trocando uma ideia mesmo. Tipo, e aí, como é que tá? Caminhando, procurando locação, trocando uma ideia. E eu acho que isso ajuda muito na minha direção, sacou? E vai ajudar muito também na tua timidez, digamos assim. Eu acho que você não deve ser muito tímida, não. Porque para participar dessa parada aqui, eu vou te dizer a verdade que eu ia morrer de vergonha se eu tivesse no teu lugar, sacou? Eu ia ter tanta vergonha a ponto de talvez nem ter coragem de participar. Então assim, que massa que você está participando. Isso já mostra que talvez tu seja tímida, mas tu tá tentando não ser mais, né? Ou seja, vim aqui
se expor pra galera. Isso é massa. Isso é uma baita forma de tu já começar a quebrar essa tua timidez aí. E eu vou te dizer outra coisa. A melhor coisa que você pode fazer contra a timidez é não mais falar que você é tímida. Sacou? É dizer assim, tipo, meu, não, vamos lá. E aí uma das coisas que ajuda muito é a própria câmera. A câmera ajuda muito. Porque quando a gente pega a câmera, eu sempre brinco que assim, a câmera dá poderes pra gente. E a minha câmera dá poder pra mim, entendeu? Ela dá poder eu caminhar, eu poder olhar para as pessoas de uma maneira diferente, porque eu posso analisar elas. Eu posso entrar em lugares, por exemplo, num casamento que os convidados não podem entrar, porque eu sou fotógrafo, posso entrar. Durante a cerimônia de casamento eu posso me movimentar, eu posso subir no altar, eu posso fazer várias coisas que os convidados no geral não podem. Então a câmera fotográfica nos dá um poder muito massa, junto com uma responsabilidade também muito massa, né? Então assim, eu se eu fosse tu ia dizer assim, cara, chega de timidez e começa uma coisa de cada vez. Direção, primeiro, se conecta com as pessoas, conversa com elas, faz elas confiar em ti. Depois disso, aí tu vai começar a dirigir. E aí, para te saber o que falar para as pessoas, te aconselho a ter, por exemplo, um guia de pose, se no começo tu não sabe muito bem o que pedir. Para te meio que replicar algumas coisas. Começa com o básico, começa com aquelas poses mais manjadas. E aí, aos pouquinhos, tu vai soltando as pessoas, vai se soltando, e aí começa a dirigir um pouquinho melhor também. Respondi tua pergunta? E sim, esclareceu bastante. Então tá bom. Então te espero lá na semana da autoria. É só cadastrar aí o Poder da Autoria, poderdautoria.com.br, ou procura aqui no Instagram, tem um link também. Cadastra lá e assiste com a gente, vai ser massa. A gente está preparando um conteúdo novinho e bem massa. Tá bom? Valeu, Vadileia. Beijão. Até. Tchau. Massa. Vamos lá. Mais alguém? Eberton.landim, com H, olha só, Eberton. Vamos lá, vamos ver se ele tá aí. Opa, beleza? E aí, beleza? Tô joia, deixa eu virar a câmera. Isso, vira a câmera. Opa, agora sim. E aí, Eberton, tá falando aonde, meu velho? Do Rio. Do Rio, e aí? O que eu posso te ajudar hoje, meu velho? Então, cara, na verdade eu tenho duas dificuldades, né? Vamos lá. A primeira é em questão de estar entregando o trabalho para o cliente. Que é... Até eu estar postando em redes sociais também, tô achando que tem perdido bastante qualidade nas fotos. Aí eu não sei se tem algum macete ou alguma coisa do tipo para poder estar melhorando. Vamos lá. Tu me fez duas perguntas, deixa eu entender. Vamos começar por partes delas. Rede social ou clientes? Os dois. São Principalmente Instagram, né? Principalmente Instagram, né? Que eu posto a foto, perde bastante a qualidade. Independente se for via cabo, assim, também, direto, eu acho que tem perdido qualidade. Por que você acha que perde qualidade? O que você faz para mandar? Qual o tamanho que você posta? O que você faz? Ah, cara, eu posto... quando eu vou exportar do Lightroom, eu coloco na maior qualidade possível, né? E... Sei lá, quando você posta no Instagram, você dá um zoom na foto, você não vê que a foto está tão nítida. Às vezes eu entro no perfil de outras pessoas que as fotos estão bem mais nítidas do que a minha. Eu não sei se é a saída da câmera ou se é em questão da postagem mesmo, entendeu? Algo do tipo assim. Então, cara, tem muitas variáveis aí, tá? O que acontece? Primeira coisa, comparar as tuas fotos com de outras pessoas é complicado, porque você vai comparar a sua nitidez, as suas fotos com a nitidez de outro perfil, tem N motivos para estar diferente. Não é só a postagem, né? Esse cara pode estar usando uma luz bem mais interessante, que deixa a fotografia dele muito mais nítida do que a sua. Enfim, tem N motivos. Então, assim, a gente não pode começar por aí, porque aí a gente vai ter pelo menos umas 10, 15 variáveis aí. O que a gente pode fazer é comparar com as tuas fotos, tá? Então, o que acontece? As minhas fotos no computador, eu exporto do Lightroom, fica, 100%. Eu aumento elas no Photoshop ou no Lightroom em 100% e a qualidade está perfeita, a nitidez está tudo certo. Beleza. Quando eu publico isso no Instagram, isso não acontece. Então, beleza. Essa é uma pergunta. Vamos tentar resolver ela.
Primeiro, eu, Robson, não publicaria ela em alta. Por quê? O Instagram não vai publicar essa foto em alta, não. Por quê? Para ele não faz sentido. O Instagram tem regras e ele vai lá e diz, gente, eu prefiro que vocês publiquem este e este tamanho. Então, se eu fosse você, que é o que a gente faz, a gente exporta nestes tamanhos que o próprio Instagram me fala para publicar. Eu não vou saber eles de cor agora, que faz muito tempo que eu não faço isso. A gente tem a nossa ação pronta aqui e manda bala em todas elas. Eu, inclusive, tenho quase certeza que a gente exporta em 1280, ou 1250, ou 1200. Não tenho certeza, uma coisa assim. 1200, eu acho, ou 1250. Porque assim, eu estou começando agora, então eu queria causar mais impacto nas pessoas, né? Através das fotos que eu tenho postado. Então, assim, eu não vi que as fotos estão 100%. Aí, por isso que eu tenho nessa questão aí. Eu quero causar impacto nas pessoas pelas fotos que eu estou postando, entendeu? Total. Mas aí nós temos um detalhe, meu velho. Porque assim, Everton, esse detalhe da postagem é mínimo, tá? Esse é mínimo. Eu tenho certeza que você vai impactar as pessoas ou não vai ser na qualidade da foto que vai para o Instagram, e sim na qualidade da tua fotografia, sacou? Aí muda tudo. Então assim, é na questão lá dos pilares, princípios básicos da fotografia. Como é que tá a luz? Como é que tá a tua composição? Como é que estão os momentos decisivos? Como é que tá a tua direção? Como é que tá a história dessas fotos? É isso que impacta as pessoas. Então assim, a nitidez e tal é uma coisa muito mais de fotógrafo que vai ficar procurando pelo em ovo, sacou? Vai ficar procurando pelo em ovo do que... É verdade. O cliente, ele não procura pelo em ovo, sacou? Quando ele olha uma foto, em 2 ou 3 segundos ele é impactado e em 2 ou 3 segundos ele decide se ele gostou da foto ou não. Porque olha só, a gente está no Instagram dessa forma assim, tá? A gente está aqui no Instagram assim, ó, arrastando assim, ó, opa! Para chamar a atenção da gente, precisa ter uma foto com uma luz diferente, com um momento diferente, com uma direção diferente, com uma composição diferente. Se isso não tiver, a gente não consegue impactar e impressionar as pessoas. Não é com a nitidez, sacou? Então assim, se você está começando agora, velho, foca mais em resolver essa parte da tua fotografia, sabe? Deixa eu até... Como é que é teu Instagram mesmo? É Berton... Então, eu fiz o último ensaio agora, eu até apliquei uma técnica lá que eu vi no outro vídeo seu. Da espontaneidade lá da pessoa, né? Aí você pode olhar delas aí, que eu captei bastante sorriso espontâneo dela, tentei interagir bastante. Beleza, me fala teu Instagram então. É eberton.landim. Landim. Aí, achei. Deixa eu abrir aqui que eu tô sentado na frente do meu computador. E aí eu já consigo dar uma olhada só para eu entender uma paradinha. Vê se eu tô mandando bem ou não. Não cabe a mim falar se você está mandando bem ou não, né? Mas vamos lá. Vai se olhar como se fosse um cliente. É que o meu olhar talvez seja diferente do teu cliente. Mas vamos lá. Cara, então, olha só. A gente tem uma variação nas tuas fotos bem grande, né? Na sua maioria são verticais, né? E enfim, dentro delas a gente vê que tem umas com mais nitidez, outras menos. Tô olhando naquilo que você tá me questionando aqui, né? E isso dá para ver muito bem, que fotografias com mais nitidez ou menos nitidez, tu pode comparar entre o primeiro post teu e o segundo ali, você vai ver que por exemplo, o primeiro post aqui, você tem um pouco mais de nitidez. E isso porque a luz está muito melhor do que no segundo post. No segundo post a luz não está tão interessante nas primeiras fotos. Então o que acontece? Mas não, a luz nublada é uma luz suave, é uma luz boa também, né? Inclusive ela é até mais fácil de fotografar do que uma luz dura. Então só porque está nublado não quer dizer que a luz não venha de um ambiente, de um lado, saca o que eu estou dizendo? Então assim, mesmo em dias nublados, a luz vem de algum lugar, sacou? Tem luz e sombra mesmo em dias nublados. Menos evidente, mas tem. Então o que acontece? Essa parada de nitidez talvez é muito mais relacionada à tua luz mesmo do que qualquer outra coisa. Estou olhando que teu Instagram é bem novinho, né? Você tem
basicamente... Eu comecei, deve ter uns 2, 3 meses mais ou menos. Legal, Tem cara. pouco, eu tô começando a divulgar agora. Massa, que É bom. porque que eu bom. tava sem confiança um pouco em relação à direção, né? Aí por isso que eu não tava divulgando muito. Aí eu fiz esse ensaio até que me senti bem, sabe? Tentando direcionar a pessoa. Boa. Aí comecei a divulgar mais. Legal, isso é bom, tem que divulgar, cara. Enquanto você não mostrar o seu trabalho, as pessoas não vão saber que você é um fotógrafo. Tem que aproveitar essa ferramenta que o Instagram nos dá, né? Total, não só o Instagram, Facebook, o site, tudo que a gente tem que aproveitar, né? A gente, quanto antes você fizer isso, melhor, tá? Então que massa, meu velho, é muito bom para quem está começando, tá? Agora bora estudar, e se eu posso te dar uma dica, assim, ó, te dar de uma dica mesmo, de verdade, talvez você concorde comigo, talvez não, mas um dia você vai concordar. Foca no que dá resultado. Tem aquela velha e boa história do Pareto lá, né? Que é 80% das coisas que a gente faz dá 20% do resultado. 20% das coisas que a gente faz dá 80% dos resultados. Ou seja, tem coisas nas quais tu precisa se importar e se preocupar muito na fotografia que vão dar muita diferença no teu resultado. Tem outras coisas que tu vai se preocupar e que dá um trabalhão, mas no resultado final é pouca diferença que faz. Então, queria eu que alguém tivesse me falado há 13 anos atrás isso. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte: foca, se você quer impactar as pessoas, isso é muito massa, impressionar elas, fazer com que as pessoas desejem o teu trabalho, foca no princípio básico da fotografia. Pelo menos nesses 5 pilares: luz, composição, momento decisivo, história e direção de pessoas. Se você ficar bom nesses 5 pilares, um de cada vez, é bastante coisa, mas tu focar bastante nesses 5 pilares, esse detalhinho da nitidez pro Instagram, do negócio, isso não vai fazer muita diferença não. Exato, cara. Olha o meu trabalho. Se você for olhar meu Instagram, eu não sei se você acha nítido ou não as fotos, mas muita gente diz que acha. Eu não faço nada para isso. Eu simplesmente exporto do Lightroom o tamanho perfeito para o site e pego essa mesma foto e subo direto no Instagram. A gente não se preocupa com nada disso. Eu nunca vi um cliente vir até mim e dizer assim: Robson, eu adorei tuas fotos, são muito nítidas, são muito... sabe? Nunca. Agora, toda semana, praticamente todo dia eu recebo um e-mail pedindo orçamento e as pessoas dizendo: nossa, Robson, gosto muito das tuas fotos. Tu fotografa de forma muito espontânea, as pessoas não posam, parece que é de verdade. Sei lá, eu olho as fotos das pessoas e sinto o que elas estão sentindo sem conhecer elas. Cara, esse tipo de frase eu recebo praticamente todos os dias. Tu entende? Porque isso é o 80-20 do meu negócio. É ali que dá resultado. Então, assim, se eu posso te dar uma dica foca nessas paradas mais do que nesses detalhinhos. Se tu fizer isso, cara, em pouco tempo, tu vai conseguir um resultado muito massa. E aí o teu trabalho já prova isso. Então isso é muito massa. Então bora estudar, já que você está começando, aproveita, estuda, rala, porque eu vou te dizer... Às vezes vale. Tô sempre aproveitando suas dicas. Isso é massa. Isso aí, investe esse tempinho agora, porque eu não sei quantos anos você tem, mas a gente pode encurtar uma boa parte do nosso caminho nessa parada. Eu perdi muito tempo com essas firulinhas aí que no final das contas... Saca? Dá diferença? Dá, não vou dizer que não dá, mas a diferença assim, ó, é pequenininha perto do que a gente pode focar mesmo. Que massa, que massa, que massa. Arrebenta aí, meu velho, arrebenta aí, carioca, e a gente se vê em breve por aí, ou lá no YouTube, ou aqui, ou na Semana da Autoria. Vai ser massa poder te ajudar mais. Tá bom? Beleza, cara. Abração. Boa noite. Valeu, tamo junto, boa noite. Muito bom, 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 muito bom. Que legal, 80-20, galera. Pareto, não sei se vocês conhecem ou não essa parada, mas, meu, foca naquilo que dá resultado. Não foca no detalhinho, foca na parada que dá realmente diferença. Se preocupa com a tua fotografia para o teu cliente e não para outros fotógrafos. É isso que vira o jogo, beleza? Tô tentando apertar aqui, velho, para chamar outro, mas aí, agora eu consegui. Mas vamos mais um? Bruno Loureiro, vamos ver se ele nos aceita aqui. Tudo bom? Tudo bem, tá falando aonde, meu velho? Eu sou de Avaré, interior de São Paulo.
Olha aí, mais um, que massa. Como é que é teu nome mesmo? Bruno, Bruno. E aí, Bruno, o que eu posso te ajudar, velho? eu sempre acompanhei seu trabalho, foi um dos primeiros fotógrafos que eu vi, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre fotografia de casamento, foi você, e eu sempre vi que tem uma linguagem de cor, de luz, que você traz desde quando eu comecei a te acompanhar, que faz uns 5 anos, né? Não sei, Uhum. que eu acompanho só, pelo menos, né? Tá. E eu vejo, assim, que você não mudou isso, assim, pelos posts, pelo menos, né? Não sei se às vezes você entrega um material diferente para os clientes, né? Mas eu queria saber contigo por que você mantém até hoje esse tipo de cor, que é bem predominante, assim, dá para ver. Até às vezes eu vejo, assim, uma foto sua, já dá para pegar, né? Só pela cor, nem tanto pela luz, né? Porque sempre é uma luz bem perfeita, né? Você fala uma luz bem certinha, bem massa, nada muito escuro. Mas é um lance das cores. Por que você não mudou até hoje isso? Cara, muito bom, ótima pergunta, velho. Ótima pergunta mesmo. Vamos lá, cara. Por que que eu nunca mudei, né? Eu acho que a pergunta ela é muito boa, mas ela não é bem por que que eu nunca mudei. A pergunta deveria ser como você sempre conseguiu manter essa identidade. Eu acho que essa seria a pergunta ideal. Porque a busca não é sobre mudar. A busca, teoricamente, é literal sobre conseguir se manter fazendo aquilo que a gente se identifica, né? É muito louco, porque eu fotografo, tu me conhece, tu falou mais ou menos 5 anos, eu fotografo há 13. Então, nesses 13 anos, não sei se chegou a ver as fotos do meu primeiro casamento, eu já mostrei para algumas pessoas na Semana da Autoria e mostro para os meus alunos lá no Poder da Autoria. E lá dentro do Poder da Autoria Online, a galera sempre fala, nossa, Robson, 13 anos atrás, seu primeiro casamento, as fotos são ruins, né, obviamente, mas lá eles sempre falam que lá eu já... Eu disse, cara, de longe você já tinha uma identidade. A forma que eu fotografava, sabe, o que que eu buscava, não era nem parecido, não era tecnicamente horrível e tal, não dominava nada, mas eu já, por exemplo, enquanto a galera almoçava, eu fui lá na churrasqueira, fazer uma foto do churrasco, dos espetos, uma coisa que não era comum há 13 anos atrás. E eu já fiz aquilo. Então, isso é muito louco. Então, assim, eu me orgulho muito com alguém, eu fico muito feliz quando alguém como você vem e me diz, cara, te acompanho há 5 anos e eu consigo perceber, mesmo sem o teu nome, eu sei que a foto é tua. E como tu não mudou, e que legal, né? Eu acho isso muito bom porque nesse período, desses 13 anos, a gente passou por vários modismos. Várias modas mesmo, mas desde a moda daqueles preto e branco sépia, sabe? Aqueles preto e branco que era cinza, agora vintage, e daí não sei que cor, aí a cor meio roxa, meio vintage, meio não sei o que, bem saturado, mal saturado, bem contrastado. Enfim, nesses 13 anos a gente já viveu muita moda. E claro, eu não vou ser, eu estaria sendo arrogante ao falar que em alguns momentos eu não experimentei algumas coisas. Se você for ver no meu histórico fotográfico, você vai ver um momento que eu tinha um preto e branco não tão contrastado, menos contrastado, mas mesmo assim ele sempre seguia mais ou menos a mesma linha. E acho que isso é um grande poder do meu trabalho, porque eu acredito na fotografia não como algo de modismo, eu acredito como um documento mesmo. Inclusive amanhã eu vou fazer uma conspiração falando sobre esse pilar, que é o pilar da história, que é a importância da fotografia para o mundo, né? Então, assim, a maioria das pessoas, dos fotógrafos atuais, reclamam que não tem cliente, reclamam que não tem grana, reclamam, e a maioria sabe por que eles reclamam? Porque eles pensam na fotografia apenas como uma forma de ganhar dinheiro, apenas como uma forma de vender uns pila, sacou? E eles não acreditam na fotografia como algo realmente documental. Então eu acredito que se agora a moda é fotografia vintage, tá tudo bem, deixa a galera fazer os vintage, porque vai ter gente que quer isso, que vai pagar por isso e tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Agora, o Robson vai continuar fazendo aquilo que o Robson acredita.
O Robson vai continuar fazendo aquilo que o Robson gostaria de contratar, sacou? Eu sempre brinco assim, eu fotografo pensando em mim como cliente. Eu fotografo em como o Robson, versão cliente, gostaria de receber as fotos. O Robson, versão fotógrafo, vai ser esse fotógrafo, sacou? Então assim, e o que eu entrego hoje é o que eu gostaria de receber, né? Tem a cor um pouco mais amareladinha, sabe? Uma fotografia com um contraste bem interessante, uma luz bacana, mas simples, uma composição legal, mas simples também. Então eu acho que isso é muito massa. Eu vou te dizer, pega os grandes... Me fala aí, não sei se 3 não vai ser demais, mas me fala um nome, me fala um, depois a gente pode ir para outro. Grande fotógrafo. Não assim, ó, não um fotógrafo agora da minha geração, da tua geração. Um grande fotógrafo que tu admira. Talvez até já tenha morrido ou não, mas é a galera mais da antiga. Puta, antigo? Puta, eu não sou muito bom para isso, porque quando eu comecei a fotografar, eu realmente, sinceramente, eu comecei a estudar a fotografia mais antiga recente, porque eu vi quanto que era importante entender melhor todo o processo de como que foi feita o início da foto. Porque eu perguntei o lance das cores, porque realmente eu vi que a minha fotografia foi mudando com o tempo, e as cores foi uma coisa que eu mudei, entendeu? Eu hoje faço muito mais casamentos e eu faço mais esse lance do documentar. Eu não fico mais preocupado em fazer a foto da noiva, nossa, tudo muito perfeito. Hoje eu tento realmente fazer uma coisa documental, porque eu vejo hoje que às vezes muito mais que uma técnica numa foto, obviamente tem que ter a técnica, né? Tem que ser tudo certinho, mas o importante da foto ser importante para a pessoa, ter ali as pessoas importantes, às vezes um avô, um pai. Eu tive alguns casos que realmente foi o que mudou para mim para fotografia de casamento, foi fazer alguns casamentos e algumas pessoas mais próximas da família falecerem algum tempo depois. Então ali eu vi que a fotografia é um negócio que a pessoa falar para você que a última foto da pessoa foi você que fez, é uma coisa assim, surreal. Total. Mas vamos lá, vamos voltar pro foco aqui. Não tem problema, vamos lá. É normal, tá? É normal. Mas vamos lá. Você deve conhecer algum fotógrafo massa que você gosta. Brasileiro, o Alan Eli, você, o Rafael Fontana. Tá, vamos lá, beleza. Tá, beleza, ok, vamos lá. Você conheceu o Robert Capa? Não. Bresson? Sebastião Salgado? Sim. Tá, beleza. Eu poderia ficar falando aqui dezenas de nomes, tá? Pra gente não falar agora, tá? Da galerinha de perto agora, porque a gente tem pouco tempo nessa parada, entendeu? Tipo, eu tenho 13 anos, é pouco tempo nessa parada de verdade. Então, assim, eu gosto de dar esses exemplos da galera mais antiga, porque esses caras, todos eles que a gente conhece, todos eles que a gente estudou, todos eles que tu colocar no Google e tem dezenas de fotos, tu vai ver que todos eles têm uma identidade muito específica. A forma com que eles iluminam a foto deles, a forma que eles fazem preto e branco ou a cor deles, a forma com que eles usam a composição. Então, cada um deles tem uma identidade muito forte. Então eu, Robson, quero ser um fotógrafo que tenha essa identidade, saca? Que eu quero que as pessoas percebam as minhas fotos não pelo meu nome, e sim pela minha identidade, pela luz que eu usei, pela composição que eu usei, pela edição que eu usei. Então assim, eu acho que isso é fundamental, tá? E eu vou te dizer uma coisa, os clientes tendem a notar isso muito facilmente. Principalmente essa questão da espontaneidade, da forma com que a gente conta as histórias. Então isso é muito massa. Então fica ligado nisso, eu acho que é muito legal. Eu também mudei a minha fotografia e tá tudo bem. Eu não comecei há 13 anos atrás exatamente como eu tô agora. Óbvio que não, a gente vai mudando e a gente vai, mais do que mudando, a gente vai evoluindo. E é uma coisa que eu falo muito no Poder da Autoria, né? A autoria é isso, não é mudar o nosso trabalho.
é evoluir o nosso trabalho, é entender o que a gente tem de ponto forte e investir muito nesse ponto forte, tá? Então é muito louco isso aí. Então eu te aconselho, velho, a tentar manter o mais próximo possível o teu trabalho sempre. Que nem tu me perguntou antes, eu vejo pelo menos as tuas postagens, a não ser que tu entregue uma coisa diferente para os teus clientes. Não tem como você fazer uma coisa, mostrar uma coisa na internet e entregar outra para os clientes. Isso não constrói uma carreira de sucesso. Porque as pessoas me contratam justamente por aquilo que elas veem na internet. E é muito louco, porque eu vejo muita gente assim, eu faço isso aqui para os noivos e faço isso aqui para publicar na internet. Cara, não tem como dar certo, sacou? É quase como tu fazer uma vitrine de um açougue, ter uma vitrine com carne, e alguém entrar lá dentro e ter comida vegetariana. Sacou? Ou a vitrine, olha só, a vitrine ser, aqui temos comidas veganas. Aí você entra lá dentro da loja, daí lá dentro tem carne. Tem bicho morto, tem um boi morto lá para vender para churrasco. Não tem como. Então assim, aquilo que a gente mostra na nossa vitrine, ou seja, nosso Instagram, nosso site, nosso Facebook e tal, é aquilo que a gente tem que entregar. Sacou? Então assim, se eu, Robson, publico sempre esse mesmo trabalho, como tu mesmo disse ali, é exatamente o mesmo trabalho que meus clientes vão receber. E é por isso que eles chegam até mim, tu entende? E aí eu vou te dizer, ali tem um problema, não foi nem tua pergunta, mas eu acho que é legal pra gente exemplificar pra galera que ali existe um gap muito grande, que as pessoas às vezes elas separam, assim, elas querem mostrar uma coisa, querem fazer um tipo de foto, mas mostram outro tipo de foto, mostram um tipo de foto, mas entregam outro tipo de foto. E a gente tem que cuidar, porque o que considera, o que realmente, fugiu a palavra, o que a gente realmente conquista uma carreira de sucesso mesmo, saca? Uma carreira consolidada, é justamente essa variação entre o que mostrar para as pessoas e o que a gente entrega para elas tem que estar muito alinhado. Cara, muito massa isso que você falou. Posso fazer só mais uma pergunta? Claro, claro, claro. Quando eu comecei a acompanhar seu trabalho, eu achava que você tinha uma equipe, uma coisa gigantesca, né? Porque o trabalho é foda, né? Então, desculpa falar isso na live. Tamo junto, velho. E daí eu comecei a acompanhar os seus stories e algumas coisas que eu vi que aparentemente você faz os casamentos sozinhos, né? E parece que tem mais uma pessoa te ajudando, uma coisa do tipo. É isso? Normalmente sou eu e mais um fotógrafo, eu e meu irmão hoje, tá? Então sou eu e mais um fotógrafo normalmente. E aí a gente tem a Diana de assistente. Então a Diana vai junto para fazer luz, vai junto para fazer stories, né? E às vezes eu levo o Rafa, que é o meu editor. Então o Rafa às vezes vai junto para iluminar também. Então basicamente são 2 fotógrafos e um iluminador, um assistente. Às vezes 2 assistentes. Então depende um pouco do casamento. Casamento maior, se for igreja, e aí tem que levar, deslocar, e aí a gente vai com mais um assistente, o Rafa vai junto. Se não, caso contrário, 2 fotógrafos, 1 ou 2 assistentes, sempre, tá? Não é uma equipe não, é um time, é uma equipe, claro, mas é um time pequeno e, cara, mais que isso, na minha opinião, só atrapalha. Tá? Só atrapalha. Um terceiro fotógrafo, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda. Porque, cara, da forma que eu quero contar as histórias, da forma que eu fotografo, eu não preciso de tanta gente, não. Eu preciso o mínimo de pessoas possíveis para conseguir passar despercebido entre as pessoas. Senão a gente vira a equipe de fotografia, saca? Não, eu não quero que a gente seja a equipe. Eu quero que a gente seja um deles no meio dos convidados, andando, passeando, no meio dos padrinhos. E eu ser muito mais um padrinho, né? Entre aspas, não é que eu vou lá ser um padrinho, mas eu vou fazer e vou trazer a visão para as pessoas que forem ver as minhas fotografias quase como se fosse um padrinho fotógrafo, saca? E não o fotógrafo. Então eu acho que isso faz uma diferença gigante. E eu falo isso para os noivos, toda vez que a gente faz um orçamento, troca uma ideia, eu falo. Eu não vou contar a história de vocês, não. Eu vou contar a história do casamento de vocês. De vocês, dos padrinhos, dos pais, do lugar, do espaço, da avó, do vô, do moleque que tá tirando remela do nariz, não importa. Eu vou contar a história da forma mais completa possível. Então isso é massa. E para isso não precisa ter time grande, não. Para isso precisa ter vontade de caminhar, de andar, de se movimentar e técnica para conseguir fazer tudo isso de forma muito rápida e muito precisa.
Eu perguntei sobre isso porque eu fiz muito tempo os casamentos sozinho. Aí eu comecei a prestar atenção, assim, que levando mais uma pessoa, eu conseguia fazer melhor meu trabalho, as fotos mais espontâneas da galera. E só que eu fiz teste com mais um fotógrafo, no caso em 3, e eu vi que não era necessário. E uma dúvida quando essa pessoa que faz luz para você é sempre a mesma pessoa? Sim, E aí sim. porque é uma coisa muito importante, né? Muito importante. Ela é minha assistente, ela faz tudo, a Diana faz tudo, tá? Ela é minha assistente, ela faz luz pra mim, ela faz backup, ela faz stories, ela faz as coisas fora de clicar as coisas mais importantes, tá? Então, assim, é sempre a mesma pessoa, a gente, enfim, eu ensino isso bem lá dentro do Poder da Autoria, a gente só se olha com alguns gestos, a gente sabe exatamente o que está acontecendo, todo mundo sabe o que tem que fazer, muito, cara, é literalmente um time de futebol bem sincronizado, jogando juntos há anos, entendeu? Não tem erro, assim, cada um sabe o que tem que fazer, cada um sabe aonde tem que estar, então é basicamente isso, assim. Então eu te aconselho, ter assistente fixo, eu sei que não é possível para todo mundo, mas na minha opinião é bem importante. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, tá tudo bem. Por muito tempo eu não tive também, eu tive segundo fotógrafo que era freelance, então às vezes era um, às vezes era outro, e beleza, eu fui me virando, até que eu consegui ter condições de manter alguém fixo aqui dentro, né? Tipo assim, começa a melhorar a fotografia, começa a cobrar mais caro, começa a ganhar mais, começa a sobrar mais, e aí você pode manter, você pode pagar mais e ter alguém contigo fixo, e assim melhorar ainda mais a fotografia, e aí começa a bola de neve, né? Eu tô nessa transição agora de momento. Por enquanto as pessoas que trabalham comigo são freelancer e é uma coisa assim que realmente assim eu tô um pouco com dificuldade de alinhar assim por a gente ter uma linha de foto e as pessoas têm que ter a noção que elas estão vindo para preencher só o trabalho, né, da gente, não ser o fotógrafo, né, para querer disputar a foto nem nada do tipo. Eu acho que tem umas pessoas assim que tem um ego assim que às vezes não acaba complicando. Exato, esse é o problema do freelance. O problema não é freelance, o problema é ficar mudando de fotógrafo o tempo todo. Eu, por muito tempo, trabalhei com freelance fixo, ou seja, o cara é freela meu, mas ele é freela fixo. Ou seja, a gente começou o ano e eu disse assim, cara, seguinte, ó, eu vou te dar 30 casamentos nesse ano, beleza? Beleza, então vou fazer o seguinte, fecha todas as datas pra mim, se pintar uma data pra ti, tu me pergunta. Se pode ou não pode, sacou? E aí, se eu tiver livre, você pode trabalhar para outro ou para você mesmo. Se eu já tiver agenda, daí tu tá fechado comigo. E isso funcionou por muito tempo. E se tu encontrar a pessoa certa, vai dar certo. Mas claro que para te fixar um freela, tu vai ter que ter trabalho para ele. Né? Você não pode ir... Ah, beleza. Ô, Joãozinho, tu é freela meu fixo, beleza? Aí você dá 10 casamentos para ele num ano. Aí o resto dos final de semana ele fica sem trabalhar e morre de fome. Entendeu? Então tem que se ligar. Então esse negócio tem que ser bom para os dois lados. Se não for bom para os dois lados, a parceria não se sustenta, não. Pô, mas fechou. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, meu velho. Prazer. Muito sucesso aí. E parabéns, cara. Eu te admiro muito. Foi uma honra, cara. Não achei que a gente ia conversar, mas parabéns mesmo. Você é foda. Mas, obrigado. Tamo junto, meu velho. Prazerzão, Bruno. Abraço. Então, se chegou até o final, curtiu essa parada, dá teu like, se inscreve no canal e vamos agitar essa parada. Como essa, tem várias outras. É só olhar aqui na playlist, em algum lugar nessa parada. Tem outra playlist chamada Conspiração, que é muito massa, que são aulas sem perguntas, direto conteúdo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se sim, deixa teu like, se inscreve no canal. Valeu, falou, até a próxima. Foi!